Irmãos, bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o autor da nossa fé. Nesse dia eu quero fazer uma meditação com vocês de uma passagem que está no livro de Romanos, no capítulo 4, a partir do versículo 17. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, acompanhe comigo. Romanos 4,17 diz assim: Por pai de muitas nações eu te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso também lhe foi imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Paulo ele vai usar o exemplo de Abraão lá no passado, quando ele foi chamado por Deus para sair do meio da sua parentela e ir para uma terra distante, um lugar ao qual ele não conhecia ninguém e que Deus iria dar essa terra por possessão para a sua vida e que ele seria extremamente abençoado e todos aqueles que juntamente com ele recebessem essa bênção também levariam sobre as suas vidas a graça de Deus. Abraão saiu da sua parentela com 75 anos de idade, aproximadamente, percorreu a terra, o lugar prometido, e que um determinado dia Deus falou para ele que Deus ele multiplicaria a sua descendência. E aí vemos nesse versículo 18 que Abraão, esperando contra a esperança, ele creu para vir o pai de muitas nações, como foi dito, a ele, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos aproximadamente, e Sara já tinha 90 anos de idade. Irmãos, de 75 anos para 99 anos, passou-se muito tempo. E Abraão diz aqui na palavra, esperando contra a esperança. Imaginem só um homem que com uma idade avançada e tendo uma esposa também de idade avançada, ele não sabia de que maneira Deus ele poderia trazer a sua descendência, ele poderia chegar e fazer com que ele tivesse um filho vindo dele próprio, da sua esposa. Mas a Bíblia ela diz lá que Deus que vivifica os mortos e chama a existência das coisas que não existem, nos faz lembrar o momento da criação, que do nada Deus ele criou os céus, a terra, os luzeiros, ele organizou toda a forma do universo, criou o homem, criou os animais, criou a natureza. Deus criou todas as coisas somente com o poder da tua palavra. E Abraão provavelmente ele se lembrou dessa passagem, provavelmente ele se lembrou dessa história, e ele com muita fé, talvez ele pudesse nem estar acreditando em si próprio, mas ele depositou toda a sua esperança em Deus, que Deus era poderoso para fazer uma coisa impossível sobre a sua vida, a fim de que ele pudesse cumprir uma promessa da qual o próprio Deus deu a ele. E ele
diz aqui, o apóstolo Paulo, ele diz aqui que ele se fortaleceu dando glória a Deus, tendo a convicção de que Deus ele poderia fazer o impossível sobre a sua vida. Não importava como, não importava de que maneira, mas ele tinha a certeza no seu coração que se Deus prometeu alguma coisa a ele, Deus iria fazer algo por cumprir. E em momento nenhum ele enfraqueceu na sua fé. Ele deu glória a Deus. Você pode até falar, mas ele questionou a Deus. No começo ele falou que ele não tinha nenhum descendente, ele tinha um empregado que era fiel a ele, seu braço direito. Depois a própria Sara chegou e ofereceu a sua serva para que ele coabitasse com ela, tivesse um filho saindo de si, né? Mas que não viesse de Sara. Ele teve Ismael, mas mesmo assim, Deus falando com ele, chegou e disse a ele, não, a tua descendência sou eu que vou te dar, e ela virá de você com a sua esposa. E o grande segredo em tudo isso daí está nessa palavra que está escrita aqui no versículo 20. Ele deu glória a Deus. Desde o primeiro momento em que Deus o chamou para ir para um outro lugar, desde o primeiro momento em que ele deixou Deus comandar a sua vida, ele sempre agradeceu, exaltou, engrandeceu o nome do seu Deus, o nome do nosso Deus sobre a sua vida. Por isso eu digo a você, irmãos, em tempos difíceis, tranquilos, alegres, tristes, independente de tudo aquilo que a gente ouve, independente de tudo aquilo que a gente passa, independente de tudo aquilo que acontece ao nosso redor, nós devemos sempre dar glória a Deus, nós temos que dar sempre graças a Deus por tudo na nossa vida. Mesmo que você não tenha nada, mesmo que você não enxergue nada, mesmo que você não consiga contemplar um horizonte na sua vida, agradeça a Deus por mais um dia. Agradeça a Deus por mais uma oportunidade que Ele te dá de você poder estar batalhando, de você poder estar levantando da sua cama, podendo contemplar o céu, podendo chegar e olhar para cima e falar glória a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por mais uma oportunidade que eu tenho de contemplar a Tua glória. Obrigado por mais uma oportunidade, pela saúde que o Senhor me dá, para que eu possa estar lutando e fazer a Tua obra, e fazer aquilo que Tu queres. Sempre faça isso, agradeça a Deus e peça a Deus para te direcionar naquilo que você deve fazer, por onde caminhar, o que fazer, como fazer, mas sempre acredite o seu dia nas mãos de Deus, porque Ele é aquele que sabe, pode chegar e operar um milagre na tua vida, pode te renovar, Ele pode te dar uma nova esperança, Ele pode chegar e te encaminhar para o lugar, para o momento onde Ele tem preparado para entregar a sua bênção. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 16, Paulo ele diz lá que nós devemos sempre nos alegrar em Deus. Nós temos que orar sem cessar. Orar a Deus, sabe, em todos os momentos da nossa vida. E em tudo, dar graças a Deus, porque essa é a vontade dEle, em Cristo Jesus, para as nossas vidas. Por isso, irmãos, fique com essa palavra mais esse dia. Medite naquilo que nós lemos esta manhã. Contemple a glória de Deus sobre a sua vida. Se Ele está nos acrescentando mais um dia de vida, se Ele está acrescentando mais tempo à nossa vida, é para que nós possamos louvá-lo, engrandecê-lo, exaltá-lo, glorificá-lo sobre as nossas vidas, porque Ele é o Criador de todas as coisas.
Ele enviou a Cristo para que pudesse nos remir dos nossos pecados. Ele enviou a Cristo para que nós pudéssemos ser libertos, livres de todo e qualquer tipo de condenação, para todos aqueles que creem no seu nome, creem na obra que ele realizou nesse mundo, creem que ele ressuscitou, que ele foi para o céu. E um dia Jesus vai voltar. Um dia ele vai voltar e vai nos levar juntamente com ele para morarmos na eternidade com o Pai, o Filho e Deus Santo Espírito eternamente, sempre louvando, agradecendo e dando glória a Deus por tudo que Ele provê nas nossas vidas. Fiquem com essa palavra, tenham uma semana abençoada, no nome de Jesus. Amém.